Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos novamente aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez aqui reunidos para orarmos e nos preocuparmos em nos desapegar das coisas do mundo. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida é a preguiça. Muitas vezes a gente tem preguiça de ir na missa, a gente tem preguiça de rezar o rosário, a gente tem preguiça de fazer as coisas que têm que ser feitas, né? E isso atrapalha a nossa vida. A virtude que nós vamos nos espelhar hoje, Maria, é a oração contínua. É uma das coisas que tem sido solicitadas agora na campanha da fraternidade, que nós exercitemos e intensivemos cada vez mais a oração. Nós precisamos procurar ficar mais tempo em oração. Então nós vamos começar falando da preguiça, que é o que a gente vai ter que aprender a se livrar dela hoje. Bom? A preguiça torna-se um vício quando tem aversão ao trabalho, seja ele mental ou físico. A pessoa tem aquela fazer mesmo, né? Preguiçoso evita fazer qualquer esforço e ele só quer descansar e ver seus desejos saciados. Ele não quer fazer nada mesmo. O preguiçoso é assim, não quer fazer nada mesmo. A preguiça pode ser mais evidente em determinadas situações. A pessoa pode, por exemplo, ter muita disposição para o trabalho, mas não tem a mesma disposição no que se refere à vida espiritual. Ela acorda cedo para ir para o trabalho, mas não acorda cedo para ir à missa, por exemplo, né? E ainda dá desculpa, eu já fiz isso uma vez. Quando eu estava naquela fase que eu não conseguia levantar da cama, eu falava assim, nossa, eu já acordo todo dia às 4 horas da manhã para ir para o trabalho, no sábado e domingo eu quero dormir um pouquinho mais, eu não vou acordar não. Isso é preguiça. A preguiça que atua no espiritual manifesta-se na fase da ascese, no caminho do homem para Deus. A ascese é o exercício espiritual de nos propormos fazer as coisas para Deus. É a crise da maturidade no caminho espiritual. A preguiça se aposta do indivíduo pouco a pouco e de várias maneiras. Se aposta do indivíduo sem que ele note. A preguiça faz com que a pessoa se torne desleixada com as coisas de Deus, perdendo o entusiasmo e o dinamismo na vida espiritual. A pessoa se torna sedentária, diminuindo suas atividades na oração. Ela reza pouco e às vezes nem consegue mais rezar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a diminuir as orações, chegou um ponto que eu não conseguia rezar mais. Eu começava a rezar e não saía. Porque você começa a ficar tão sedentário na oração que você não consegue rezar mais. A pessoa se torna reprimida, pois a doença da preguiça faz com que ela se sinta fraca, negligente, incapaz de resolver qualquer situação, não manifestando seus dons como deveria. Olha quanto estrago que a preguiça faz na vida da pessoa. A gente não imagina que é tão nocivo assim, né? Mas olha como que faz estrago. A preguiça faz com que a pessoa sinta o peso do corpo e da alma, sentindo-se permanentemente cansada, querendo dormir o tempo todo para fugir dessa sensação. Olha só que coisa. Por fim, a pessoa se torna desequilibrada, sentindo uma confusão interna angustiante.
de falta de clareza, de indecisão generalizada, manifestada em acomodação, passividade, irritação, lentidão para agir e vontade de fugir daquelas situações. Então nós precisamos aprender a driblar a preguiça. A preguiça é um artifício que o demônio usa para nos afastar da oração, para nos afastar de Deus. Tá? Então, quando a gente se deixa levar pela preguiça, a gente se afasta de Deus. Esse que é o problema. Então, nós temos que aprender a nos livrarmos dos momentos de preguiça. Está com preguiça de ir na missa? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Não tem problema estar com preguiça não, vai assim mesmo. Está com preguiça de rezar o rosário? Reza assim mesmo. Está com preguiça de ir rezar com a família? Vai assim mesmo. Está com preguiça de fazer as suas orações durante o dia, ao meio-dia, 6 horas, 3 horas da tarde, de noite? Faz assim mesmo. Tira a preguiça da sua vida, porque a preguiça é muito nociva. A palavra de Deus nos lembra que Maria é a mais terrível inimiga do demônio, pois somente ela é capaz de descobrir as malícias e as ciladas dessa serpente e assim vencer, esmagar e aniquilar esse inimigo ímpio, ardiloso e orgulhoso. O poder de Maria sobre todos os demônios há de se intensificar nos últimos tempos, quando Satanás começará a armar insídias em seu calcanhar, ou seja, aos seus humildes servos de amor, aos seus pobres filhos e filhas, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. E quem são esses filhos dela? Somos nós, escravos de Maria. Todos nós temos visto com muita frequência sinais de que as coisas estão ficando cada vez piores. O demônio está esperneando, porque ele está vendo que o tempo dele está acabando e ele está aprontando para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Está fazendo de tudo para afastar-nos do caminho da salvação. E nós que fomos escolhidos por Maria para sermos esse exército, esse batalhão de pessoas que vão estar com ela no fim dos tempos, nós temos que estar fortes na oração. A oração permanente, a oração constante. Nossa Senhora, em todas as suas aparições, ela insistiu e nos exortou a rezar, a rezar, a rezar e a rezar, principalmente o rosário. As coisas irão bem se rezarmos sempre, e irão muito mal, cada vez pior, se não rezarmos. Então, o negócio é rezar. Vamos rezar. A Virgem Maria era silenciosa, estava sempre em perfeito espírito de oração. Tinha a vida mergulhada em Deus e fazia tudo em sua presença. Mulher de oração e contemplação, buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala conosco, com o nosso coração. E aí entra aqueles momentos em que a gente se coloca diante de Deus, principalmente na adoração, né, no louvor, durante a Santa Missa, que nós estamos diante de Jesus, e aí sim, a gente pode conversar com Ele e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Precisamos, sim, nos empenhar arduamente em buscar uma vida interior, na presença de Deus, em espírito contínuo de oração. Rezar, rezar, rezar o tempo todo. Tudo que você for fazer, faz uma oração, agradece, pede, pergunta, tudo é oração. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele pede: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Orai sem cessar. Olha a ordem que Deus está nos dando. O inimigo está feroz, fazendo de tudo para nos afastar de Deus. Como filhos e escravos de amor de Maria, de Jesus, precisamos permanecer em estado de alerta. O soldado não dorme. O soldado na guerra, ele tem que estar preparado o tempo todo.
nós estaremos sempre assim prontos para o combate. Quando Nossa Senhora precisar, nós estaremos prontos para o combate. E não tem arma mais poderosa que a oração, principalmente a oração do Rosário. Eu vi hoje de manhã uma pessoa que fez uma análise do que acontece quando o Frei Gilson e as irmãs do Instituto Hesed estão rezando o Rosário. Na última vez que ele fez essa análise, tinham 600 mil pessoas rezando junto com eles. E aí a consequência disso é que ele fez as contas lá, dava 12 milhões de Pai Nosso e mais de 1 bilhão de Ave Marias, uma quantidade enorme de orações. Então imagina um exército todo rezando o Rosário. Isso é que dá a força, é rezarmos juntos, contínuos, sempre. Precisamos esperar passar. Precisamos rezar continuamente em todas as situações e em todos os momentos, quando deixam, buscando estar em sintonia com a vontade de Deus em nossas vidas, com a proteção e intercessão de Maria, nossa mãe querida e zelosa. Devemos estar revestidos do espírito de oração, tal como uma roupa reveste um corpo. Saibamos cumprir a vontade de Deus a cada momento. Assim a gente consegue, em oração, a gente consegue dialogar com Deus, a gente consegue saber quais são os propósitos dele, o que ele quer de nós. Agora vamos ao tratado da verdadeira devoção. Lá no capítulo 2, que nós começamos ontem, no artigo 2, que fala das consequências, nós vamos lá para o parágrafo 2, que são as consequências dessa devoção. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular, que somos nós. Nós somos chamados a nos prepararmos para esse momento final. Então nós vamos ler do 43 até o 52 desse parágrafo, que fala das consequências da devoção a Maria, no sentido de nos mantermos preparados para os momentos finais dos tempos. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio de Maria. E só é por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o anjo Gabriel a saudou. E a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso, inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de todas as suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar, passar, para deixar passar, apesar de tudo, quem é que ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que produz esse fruto. A Maria, somente a Maria, Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de, nesses caminhos, fazer os outros entrarem também. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel,
a entrada no paraíso terrestre, para espairecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte se alimentarem deliciosamente dos frutos da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes dessa bela fonte que jorra com tanta abundância. Ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem abençoada da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Vamos ler lá no 52. A única inimizade Deus promoveu e estabeleceu inimizade irreconciliável que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é mais terrível inimiga que Deus armou para o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencê-lo, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido até o próprio Deus. Não que a ira, o ódio ao poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela própria boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. Então, daí, tá? O demônio está tentando de tudo quanto é jeito nos tirar do caminho. Mas se nós nos mantivermos firmes no propósito de seguir Maria, com certeza nós continuaremos no exército, na batalha contra o mal. Santo Afonso Maria de Ligório, em seu livro A Oração, nos explica a necessidade de estarmos sempre em espírito de oração. Ele diz o seguinte: para fazer o bem, para vencer as tentações e para praticar a virtude, para observar inteiramente todos os preceitos divinos, não bastam as luzes recebidas anteriormente, nem as meditações e os propósitos que fizemos. É necessário ainda o auxílio de Deus. E Deus somente concede esse auxílio a quem reza, e a quem reza com perseverança. As luzes recebidas, as considerações e os bons propósitos que fazemos servem para que rezemos nas ocasiões iminentes de desobedecer à lei divina, e assim possamos obter o socorro divino, que nos conservará incólumes do pecado. Sem isso, sucumbiremos. A oração é o diálogo profundo da alma com Deus. Exercite o seu hábito de rezar, conversando com Maria. Peça a ela, do fundo do seu coração, que lhe ajude a ter o espírito orante permanente, que você consiga rezar sempre, sem cessar, em todos os momentos de sua vida. Então, hoje vamos acabar com a preguiça no nosso coração, deixar para lá. Todas as vezes que a gente ficar com preguiça, vamos fazer assim mesmo. E
vamos rezar com mais intensidade. É o que está pedindo agora a igreja, para que nós intensifiquemos todos os nossos momentos de oração, que procuremos rezar mais em família, né, mais juntos, para que a nossa oração tenha mais força. Nós estivemos nesse momento reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.